Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os espectadores do programa A Propósito. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Esse mês se completam 60 anos do regime militar. Pelas vias oficiais, como já apontou o presidente Luiz Inácio, a data certamente não será marcada da forma que merece, pela condenação severa ao que significou o regime, seus agentes diretos e indiretos, e o intervencionismo ainda presente da caserna na vida política nacional. Nós, do jornal A Nova Democracia, pretendemos fazer um conjunto de entrevistas e reportagens para marcar essa data. Por meio delas, buscaremos ressaltar importantes figuras do campo popular e revolucionário, a luta ainda presente de muitos familiares pela punição dos torturadores e assassinos do regime, e também denunciar o papel dos mais diversos setores das classes dominantes na manutenção e fomento ao regime militar fascista. Entre esses setores está, notadamente, o monopólio dos meios de comunicação. A Rede Globo é, de longe, a que mais se destaca no seu patrocínio ao regime. Mas outros grupos fomentaram, se não tanto quanto, de uma forma muito competida. Um deles foi o Grupo Folha, presente até hoje na cobertura jornalística diária da vida política nacional. Para entendermos um pouco mais da responsabilidade desse grupo no apoio político e logístico ao regime militar, vamos conversar hoje com a professora doutora Ana Paula Goulart Ribeiro. Ana é professora da Escola de Comunicação da UFRJ, onde coordenou o curso de jornalismo de 2004 a 2008 e o programa de pós-graduação de 2013 a 2015. Foi responsável pela redação do livro Jornal Nacional, A Notícia Faz História, e também é autora dos livros Imprensa e História no Rio de Janeiro, dos anos 50, e também Televisão em Memória, Entre Testemunhos e Confissões, esse último em coautoria com Igor Sacramento. Organizou também diversas coletâneas, como Mídia em Memória, com Lúcia Ferreira, também Comunicação e História, com Michael Hershman, e também Mikhail Bakhtin, Linguagem, Cultura e Mídia, novamente com Igor Sacramento. Além disso, História da Televisão no Brasil, com Igor Sacramento e Marco Russo. E dentre os diversos projetos de pesquisa da professora Ana, coordenados pela professora Ana Paula, está o projeto intitulado Responsabilidade de Empresas sobre Violações de Direitos Humanos durante a Ditadura. O caso Folha de São Paulo, e esse projeto foi realizado entre 2021 e 2023. Professora Ana, você tem uma pesquisa extensa aí sobre as relações do Grupo Folha com o regime militar. O seu projeto de pesquisa investigou mais de um jornal ligado ali ao Grupo Folha e comprovou os vínculos e colaborações explícitas ali do conglomerado com o regime. Mas antes da gente entrar nessas colaborações e as consequências disso, eu gostaria de te perguntar sobre o Grupo Folha em si. Como que esse braço do monopólio dos meios de comunicação surge, como ele se desenvolve, se houve um crescimento ali dele nos anos do regime, como que se deu esse desenvolvimento aí? Então, essa pergunta é muito importante, assim, né? Porque ela não é nem só contextualizar o que foi essa relação do que foi o Grupo Folha durante, o que ele foi se tornando, né, durante o período da ditadura, tem muito a ver, né, segundo acreditamos, de colaboração da Folha com o regime, né? Queria começar falando também que essa foi uma pesquisa que eu não fiz sozinha, né? Uma pesquisa que eu coordenei com um grupo de pesquisadores multidisciplinares, né, vindos do campo da comunicação, da história, do direito, e profissionais muito, muito sérios, assim, né, muito orgulho, foi um prazer de trabalhar com eles. Então eu queria começar a falar, né, porque não estou falando aqui, mas eu estou falando também em nome deles, assim, né, não em nome deles, mas em nome do que trabalhamos juntos. Então foi uma pesquisa que eu coordenei, trabalhou junto comigo a Flora Diamond, que é professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, o André Bonsanto Dias, que é da Federal de Goiás, Lucas Pedretti, que é da UFRJ também, mas da área de História, a Joelle Ruchot, que é da Casa de Rui Barbosa, a Amanda Romanelli, que é da área de História também, da PUC São Paulo, e o Fernando Honorato, que é do Direito, da UNB, assim, que foi nosso assessor, assim, dessa parte mais jurídica. Então, foi uma pesquisa
desenvolvida com essa equipe, e um dos nossos eixos de investigação era justamente, né, a relação de possíveis benefícios econômicos que o Grupo Folha poderia ter, né, conseguido pela sua proximidade e apoio ao regime militar. E o período que a gente investigou, essa equipe investigou, é o período justamente em que o grupo está à frente, né, ele é adquirido um pouco antes do golpe de 64, em 62, ele é adquirido, o Carlos Caldeira Filho e o Otávio Frias de Oliveira, eles adquirem do Nabatino Ramos o que então não era o Grupo Folha, né? Na verdade era só o jornal Folha de São Paulo, né? E a Impress, que era ali a gráfica responsável por imprimir o jornal. Na verdade era uma empresa em estado de falência, assim, uma empresa com muitas dívidas, né, com muita dificuldade financeira. Então eram dois empresários que já tinham uma sociedade anterior, eles eram donos da rodoviária de São Paulo, que então tinha um monopólio de toda a circulação de ônibus na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, né? Era um setor, uma área de negócios muito lucrativo, como o próprio Frias fala em depoimentos que ele deu na época. Então esses empresários já tinham esse negócio e resolvem comprar a Folha de São Paulo, então, como eu disse, né, repito, um jornal em falência. Depois do golpe de 64, né, é que esse jornalzinho falido vai se transformando num grupo, né, num grande grupo de comunicação, né, um dos maiores do país, né. Eles vão adquirindo, né, é um modus operandi muito interessante, porque os dois fazem muito isso, adquirindo jornais, geralmente que estavam também em situações financeiras difíceis ou com questões políticas delicadas, e eles vão adquirindo. Então, logo depois do golpe, eles adquirem o jornal Última Hora, né, que tinha sido do Samuel Weiner, a Última Hora de São Paulo, que é um jornal que estava ali problemas sérios, né, porque é um jornal ligado ao João Goulart, ao trabalhismo, que recebeu muita perseguição política aí no pós-64. Eles adquirem esse jornal, eles adquirem o Notícias Populares, né, que também era de um político paulista, o Herbert Levi, com uma direção política oposta, mas eles adquirem esse jornal. Enfim, eles só fazem crescer, né? Logo depois eles vão lançar a Cidade de Santos, né? Um jornal da cidade natal, justamente do Caldeira. Eles vão relançar um jornal que tinha sido um jornal antigo do grupo, que é a Folha da Tarde. Eles vão modernizar toda a sua estrutura gráfica, vão modernizar a sua estrutura de distribuição de jornal. Então eles tinham uma frota pequena de 20 e poucos veículos, passam a ter uma frota de 100 e tantos, quase 200, vai chegar na década de 80 mais de 200 e tantos veículos de circulação de jornal. Eles passam a ter o controle da Fundação Casper Libero, que por sua vez detinha o controle de dois jornais, né, a Gazeta e a Gazeta Esportiva, e uma emissora de rádio, a Rádio Gazeta, e tinham também a concessão de uma emissora de televisão que em 1970 o Grupo Folhas vai inaugurar, né, que é a TV Gazeta. Eles compram também a TV Excelsior antes, né, que justamente também era, né, do grupo Simmons, que assim como o Samuel Weiner foi um grupo que sofreu grandes perseguições aí, né, por sua proximidade, né, ao governo anterior, e aí eles compram o Excelsior ali também em situação de dificuldade financeira, e eles vão se transformando num grande império de comunicação. Esse crescimento do Grupo Folha, é importante falar, né, não é a história só de um crescimento, né, bem sucedido, né, de dois empresários, mas é uma história que ainda há muito, a gente mapeou ali um pouco, mas acho que ainda há muito a ser investigado, a pesquisado também, porque são negócios sempre muito
marcado por muitas polêmicas, marcado por muitas situações pouco claras. Houve muitas denúncias na época envolvendo os negócios da rodoviária, envolvendo a TV Excelsior, envolvendo o lançamento da TV Gazeta, porque eles compram a TV Excelsior, quando a TV Excelsior entra em falência, eles se desfazem do negócio rapidamente. No mesmo ano que a TV Excelsior é cassada, né? Em 70 é inaugurada a TV Gazeta, e há todas umas denúncias de desvio, os equipamentos da antiga TV Excelsior vão parar na TV Gazeta. A Veja, na época, chamava ironicamente, inclusive, a TV Gazeta de canal 20, né? Porque ele era o canal 11, e, na verdade, ele herda todo o butim aí do antigo canal 9, que era a TV Excelsior. Então, tem toda uma transação aí muito estranha, desvio de carros, de imóveis, enfim. Não dá tempo de detalhar aqui, mas tem negócios muito complicados. A própria relação com a Casper Libero também tem muitas denúncias na época. Há um encaminhamento de abertura de uma CPI para investigar justamente esse rápido crescimento, porque a gente está falando de pouquíssimos anos, né, assim, 6 anos, 7 anos, que é isso, um jornalzinho falido se transforma num grande grupo de comunicação, tendo, né, vários jornais, tendo contato, né, com emissora de rádio, de televisão. Então, há toda uma denúncia. Os sindicatos de jornalistas de São Paulo também denunciam muito também, como também há várias irregularidades trabalhistas, denunciam essa construção de um processo de concentração empresarial dos meios de comunicação nas mãos do Grupo Folha, nesse período também, num pouco período de tempo. Então, é um crescimento aí que também, né, a gente não conseguiu aprofundar nessa linha de investigação, mas a gente sabe que teve empréstimos do Banco do Brasil, empréstimos de agências americanas como a USAID, tem, enfim, né, vários elementos aí que eu acho que precisam ser ainda mais trabalhados para a gente entender aí melhor, também como no plano econômico essa proximidade com o regime também favoreceu o Grupo Folha. Agora, é indiscutível que ela se beneficiou dessa conjuntura, né? Se beneficiou dessa conjuntura e se transformou num grande império de comunicação a partir dela. Então, muitos jornais assim, né, cresceram muito durante muito pouquíssimo tempo. Lembro até de uma entrevista com até o Brizola no Roda Viva, que ele é questionado por um dos jornalistas falando: você não visita lá o nosso jornal e tudo, tem problema com a gente? Ele fala: não, eu visito. Mas depois que eu voltei lá do meu exílio, eu fui visitar vocês, inclusive vi aquele prédio enorme e tudo, parecia um bunker. Eu falei: pô, prosperaram com a ditadura, né? Então, exatamente. É uma marca assim. E muito. Muito. E aí, mesmo dentro desses temas que precisam de mais investigação, assim, do desenvolvimento do grupo, que eu acho que pode precisar de mais, mas é um elemento, acho que vai interessar muito os nossos espectadores, muitos são estudantes e tudo, ligados ali ao movimento estudantil, é essa questão do USAID, assim, né? Então teve esses recursos promovidos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. O USAID é um programa notável aí de patrocínio a projetos e programas de interesse dos Estados Unidos pelo mundo inteiro, né? E eu queria saber se você pode contar um pouquinho mais para a gente quais que foram esses recursos, para onde que eles foram, quanto que foi. Então, a gente tem documentado, a própria Folha divulgou isso à época, inclusive, que para a modernização da sua estrutura produtiva, como, por exemplo, o Grupo Folha foi o primeiro jornal, né, no Brasil, foi primeiro na cidade de Santos, depois no jornal, na Folha de São Paulo e nos outros jornais do grupo, a usar a tecnologia de offset, por exemplo. Era uma tecnologia muito moderna naquele momento, né, que fazia, assim, barateava muito a estrutura da produção, dava agilidade para a produção jornalística, e era o que havia de mais moderno naquele momento, e é óbvio que eram investimentos muito caros. Para a introdução desse equipamento, não só do equipamento, mas para a montagem de toda a estrutura para receber esse equipamento, só da USAID a gente sabe que o Grupo Folha recebeu
valores da época, 3,5 bilhões, né, de cruzeiros, assim, né, foi dinheiro destinado para usar para a compra desses equipamentos de offset. Para isso também, nesse mesmo movimento, a Folha também recebeu empréstimos do Banco do Brasil, também de um outro órgão do governo que estimulava né, tinha esse objetivo de estimular o desenvolvimento da indústria gráfica. Então, essa é uma hipótese com a qual a gente trabalha, né, que eu acho que é importante, assim, não só essa relação, que a gente sabe muito bem qual era, né, dessa agência americana com o governo ditatorial brasileiro, mas como também dos próprias agências de fomento, né, vamos dizer assim, né, das instituições financeiras do próprio governo, né, que também aí essa é uma parte que a gente gostaria de investigar, qual eram as condições que esses empréstimos foram feitos, né, como que eram essas definições desses juros, enfim, quais as condições específicas em que se deu esses empréstimos dessas instituições públicas, né? É muito interessante, porque na época a gente teve também aquelas mobilizações do próprio movimento estudantil durante o regime, contra os acordos do MEC e USAID, né? Até hoje também, uma grande bandeira assim, que o movimento estudantil carrega, as intervenções dos Estados Unidos, as suas agências na política, na educação. Então, é de fato muito importante, né, a investigação do projeto em torno desse tema. Instituições, né? A gente sabe, por exemplo, que o Otávio Frias também era sócio do IPES, por exemplo, que a gente sabe que também é uma instituição aí de apoio direto ao próprio golpe de 64 e a tudo que ele transformou depois, né? A gente tem documentos que mostram a contribuição dele, e ele mesmo fala que participou de uma reunião e ele era um dos sócios. Também é um outro dado importante, assim, né? Ter essa visão ampla, assim, né, exatamente, instituições que comentaram, que agiram, é fundamental. Eu acho que a gente pode começar a entrar agora nessas colaborações de fato, assim, Grupo Folha com o regime militar, e essas foram várias aí, conforme comprova a própria pesquisa, mas eu gostaria de começar por meio daquelas que foram feitas por meio de um veículo específico do Grupo Folha, que era o Folha da Tarde, né? Então, sua pesquisa deixa claro ali que era um dos veículos mais reacionários ali do Grupo Folha, e aí eu queria saber se você pode também contar um pouco mais pra gente de como que o Folha da Tarde passa ao Grupo Folha, as transformações que ele sofreu e como que ele colaborou aí com o regime. Vou falar da Folha da Tarde, mas antes de começar a falar da Folha da Tarde, eu vou fazer só um adendo àquilo que você fez lá na apresentação, né, que você estava falando do Grupo Globo, né, e o Grupo Globo é muito visado, né, pela sua relação que ele teve com a ditadura, uma relação que a empresa já assumiu, já fez meia-culpa, nunca escondeu, né, um apoio editorial muito explícito. Mas eu acho que o que a gente tem aqui em relação à Folha de São Paulo, que alguns trabalhos já apontavam antes, e eu acho que a nossa pesquisa aponta de uma forma muito sistemática, é que o caso da Folha de São Paulo, na verdade, ele é muito mais do que uma proximidade com o regime, porque, na verdade, quase todos os grandes jornais da imprensa brasileira apoiaram o golpe de 64 e apoiaram de uma forma ou outra, ou por conivência, ou por omissão, apoiaram o regime. A Folha de São Paulo foi muito além do que todas elas, né? Ela certamente não foi a única, né, que apoiou, não foi a única que talvez tenha sido beneficiada economicamente por esse apoio, mas ela fez muito mais do que isso, porque ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura. E isso envolve duas frentes de atuação muito grandes. Uma que tem a ver com essa sua pergunta, porque tem a ver com a atuação da Folha da Tarde, mas não só dela, né? E a outra que a gente provavelmente vai falar mais à frente, que tem a ver com o uso dos carros. Mas falando da questão do apoio ao aparato repressivo, ele se deu dentro da própria estrutura do Grupo Folha. E aí a Folha da Tarde é o caso mais conhecido, né? Porque era um jornal que não media esforços, ou que
realmente pesava na mão editorialmente em relação, não só fazendo campanha, mas a forma com que ele noticiava toda, por exemplo, a luta armada, era de uma forma muito violenta, né? Adjetivos muito grosseiros, muito pesados. Então a gente pode dizer que editorialmente ele teve um papel importante também, assim, numa certa mobilização na constituição de um clima de terror, assim, ou de luta contra o terror, como eles diziam, né? Os terroristas, usar esse termo o tempo todo, se referir à militância política como terroristas e tal. Mas eu queria só sublinhar que isso não foi só a Folha da Tarde, apesar da Folha da Tarde ter ficado muito com essa marca, né? Ele era muito conhecido por ser um jornal, depois de 68, na verdade, né? Em 69 especificamente, ele passa a ter esse perfil de ser conhecido por ser o jornal de apoio ao regime, de ser o jornal, como o próprio Cláudio Agramo falou, o jornal mais sórdido do país, né? Dizia-se de uma forma meio jocosa que era o jornal de maior tiragem do país, porque era a redação que tinha maior número de tiras, né? Que no jargão são policiais e tal. São quase anedotas, né? Que já se falavam desde a época, né? São frases de época em relação a Folha da Tarde. Mas, assim, antes só de falar da Folha da Tarde, eu queria só frisar isso, assim, que eu acho que isso é um ponto que a pesquisa apontou, e, assim, eu faço questão de frisar sempre que eu falo sobre ela, é que isso não era uma exclusividade da Folha da Tarde, né? A gente vê que tanto a presença de policiais, de agentes, mais só do que policiais, né? De pessoas ligadas a estrutura repressiva da ditadura, então agentes, pessoas que eram ao mesmo tempo funcionários do jornal e trabalhavam como delegados dos DOPs, por exemplo, né, que, portanto, na metade do seu turno torturavam e na outra metade estavam dentro da redação. Isso teve de uma forma muito sistemática e muito visível na Folha da Tarde, mas não só na Folha da Tarde, né? A agência Folhas é conhecido, a gente teve vários depoimentos que a gente colheu de pessoas falando como a agência Folhas, por exemplo, era um reduto também de pessoas ligadas à repressão. A própria redação da Folha de São Paulo, o Notícias Populares, que era outro jornal do grupo. Então você tinha personagens ligados à repressão em todo o grupo, né? Isso é muito importante, porque eu acho que isso é um ponto, por exemplo, que a pesquisa apontou. E não só nas redações, né? A gente identificou, por exemplo, a família Quais, né, que tinham 4 pessoas da família Quais trabalhando no jornal, 2 deles eram 2 irmãos, né, o Robert e o Eduardo Quais, que eram altos dirigentes da estrutura repressiva, né? O Robert Quais, ele era do sistema de informação do DOPS, né? Ele era diretor do sistema de informação do DOPS, não é qualquer coisa, né? A gente está falando da alta cúpula da repressão, que dentro da Folha de São Paulo, o Eduardo Quais, por exemplo, ele tinha um cargo de gestão, ele era diretor da área de segurança e patrimônio da Folha de São Paulo. Não era também só uma pessoa que estava ali, era uma pessoa que tinha uma sala, né, tinha um cargo de gestão, né, uma proximidade à direção do jornal, participava do cotidiano, como seu irmão, o Eduardo, o Robert, os 2, participavam do cotidiano da redação, né, de toda a empresa, na verdade. E que estavam ali fazendo o quê, né? A gente tem documentos que sabem disso, inclusive pessoas que foram denunciadas, né? Tinha todo um sistema de vigilância interna da redação que também era exercido por parte dessas pessoas, né? Que tinham esse cargo duplo, né? A gente tem documentos de entrada, por exemplo, dentro do DOPS, né, esses delegados entravam, trabalhavam uma parte do seu dia no DOPS, a outra parte dentro da Folha de São Paulo, repetindo o que eu disse, em cargos de alta responsabilidade, em cargos de gestão. Então, isso não é pouca coisa. Então, eu dei esse introito, mas para contextualizar isso, porque a gente fala muito da Folha da Tarde, eu acho que essa pesquisa avançou para mostrar um pouco que isso era mais orgânico dentro do grupo, né? Inclusive dentro dos outros jornais. Agora, a Folha da Tarde, sim, ela tinha, né, sobre a sua direção uma figura muito
muito conhecida, né, que era o Antônio Ágio Júnior, né, que tinha essa relação de proximidade, ele e toda a equipe que ele montou. Na verdade, a Folha da Tarde tem uma trajetória interessante, assim, né, porque ela é criada... quando ela é criada, relançada, né? Porque o título tinha sido um título antigo do Grupo Folha, antes do Carlos Caldeira e do Otávio Frias de Oliveira comprarem, era um título antigo que eles relançam, e quando eles relançam, ele tinha um perfil totalmente diferente, era uma redação de esquerda até, né? O Frei Beto, por exemplo, foi chefe de reportagem da Folha da Tarde no seu primeiro momento, né? Tinha uma redação, você tinha ali vários militantes de esquerda e tal, era um jornal que cobria o movimento estudantil, que cobria ali justamente uma parte mais dos movimentos sociais, né? Eu ia falar golpe de 68, né? Na verdade, com AI-5, depois do AI-5, toda essa redação mais de esquerda, né? Ela é afastada do jornal. O Antônio Ágio Júnior, esse personagem que eu falei, ele assume a redação e vai dar esse caráter, né? Que a Folha, que ficou tão conhecido aí da Folha da Tarde, né? Ela passa a ser realmente um núcleo de um jornal que não só tem esse núcleo de policiais na sua redação, mas é um jornal que vai fazer uma campanha absurda, horrorosa. Realmente é um jornal que quando você acompanha, né, as manchetes, era um jornal que, por exemplo, noticiou os jornalistas do próprio Grupo Folha, que eram presos, apareciam noticiados como terroristas nas próprias páginas do jornal, sem nenhuma menção de que essas pessoas eram funcionárias do grupo, né? Isso aconteceu com vários deles, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar também, que eu acho bastante problemático, assim, né? O jornal publicava, essa Folha também fez, né? As duas fizeram isso. Publicavam fotos com identificação, o nome com identificação de militantes. Tem um relatório que a repressão fez na época, de possíveis militantes comunistas. O jornal publica lista de mais de 200 pessoas com o nome delas, com a filiação, o endereço, né, o nome dos pais, o endereço, etc. É quase um disque denúncia, assim, né? Eu acho isso muito grave, na verdade, né? Uma mobilização da sociedade para identificar essas pessoas num certo sentido, né? Qual o impacto que isso tem sobre a sociedade, do ponto de vista dos próprios direitos humanos? É muito difícil até de avaliar, né? Nesse caso específico. Em outros a gente consegue avaliar muito bem. Mas é só para mostrar que tem uma complexidade aí grande na forma de atuação, né? E um ponto importante de se dizer, que tem a ver com a Folha da Tarde, mas repito, né, com o grupo como um todo, e que eu acho que a pesquisa aponta, aprofundando pesquisas que já tinham sido feitas antes, mas aprofunda de uma forma muito vigorosa, é mostrar firmemente que havia uma relação muito promíscua, muito próxima, né, entre o aparato repressivo da ditadura militar e o funcionamento do próprio Grupo Folha. Isso a gente mostra como que organicamente a Folha funcionava, né, quase como um adendo da própria estrutura repressiva. E eu acho que isso é muito importante de ser. Não é só porque estava ali um policial ou outro, é porque toda a dinâmica de funcionamento da própria estrutura repressiva também estava ali. Por que você vai ter um diretor do sistema de informação do DOPS, né, do Serviço de Informação do DOPS, dentro da redação de um jornal, né? Então, eu acho que esses são alguns apontamentos aí da pesquisa que eu acho que são relevantes, assim, importantes. Com certeza, e muitos se relacionam com questões ainda muito atuais. Então, você falou da própria redação do Grupo Folha, que tinha essas figuras progressistas, democráticas, algumas até do campo da esquerda como um todo, assim, né, da esquerda no sentido mais amplo, e o próprio Luiz Eduardo Merlino trabalhou na redação da Folha da Tarde, um jornalista que foi torturado até a morte, ali com seus 23 anos, era militante também, e é um caso aberto, um dos casos abertos do regime militar. No ano passado, o STJ, os espectadores, né, que às vezes não acompanharam, negou a indenização do Ustra, dos herdeiros do Ustra, no caso, a família do Merlino. Então são pequenas coisas que a gente vê aqui, mas tem muitos resquícios ainda na atualidade, né? E houve outros tipos de colaboração ali, né, do Grupo Folha ao regime como um todo ali.
além do apoio político dessa campanha que você tratou aqui de guerra psicológica, né, de a liberação de informações, que é gravíssimo, ainda mais naquele cenário de atuação de um aparato repressivo oficial, mas também daqueles grupos paramilitares, os esquadrões da morte, tudo isso deixa essa exposição ainda muito mais grave. Mas quais eram, então, esses outros meios de apoio direto ali do Grupo Folha ao regime militar, sim, além desse apoio político, editorial? Então, outra frente, né, da investigação que eu assim, tenho muito orgulho da gente ter feito também, porque é uma coisa que eu ouvi quando eu fiz jornalismo lá nos anos 80, né, já se falava muito, tinha sempre essa coisa de assim, a Folha emprestava os carros para a Operação Bandeirantes, né, sempre teve isso um pouco, quase que sabe, um mito urbano. Todo mundo sempre falou isso no meio jornalístico, todo mundo dizia, a Folha emprestou carros. Mas nunca, era sempre só falado, mas nunca você tinha comprovação ou sistematização sobre se isso tinha acontecido, como tinha acontecido, etc. Teve isso, duas pesquisas anteriores à nossa que apontavam isso também, mas assim, como isso se deu, como que isso acontecia, se acontecia mesmo assim de uma forma muito contundente, a gente não tinha. Eu acho que a pesquisa avançou muito nisso também, né? Que assim, essa relação, né, com a estrutura repressiva estava não só, como eu disse antes, nessa malha, né, em que você tem esses funcionários, né, que são ao mesmo tempo funcionários da repressão, funcionários do regime, mas você tem esse que é o empréstimo dos carros do jornal em operações de repressão a militantes políticos, em ações da Operação Bandeirantes, né? Isso a gente não tem dúvida nenhuma, a gente entrevistou pessoas de diferentes perfis, e a gente não tem dúvida nenhuma de não só que isso aconteceu, mas como aconteceu, né? A gente entrevistou militantes políticos, a gente entrevistou funcionários do jornal, a gente entrevistou agentes da repressão, né? Um agente da repressão que, inclusive, conta isso, é um depoimento muito importante, ele conta como era feito os empréstimos, como que era a dinâmica, que muita gente levava até um ponto, deixava o carro lá, deixava a chave, saía para não ter testemunho, e aí o agente da repressão vinha, pegava o carro, e eram carros, não eram os carros de reportagem, eram os carros de distribuição de jornal, pelo formato deles, né, eles permitiam que você tivesse agentes, né, lá dentro, e mais do que isso, né, um carro de distribuição de jornal justifica estar em qualquer ponto da cidade, né? Então, ninguém estranharia, era um carro que poderia passar desapercebido em qualquer situação, ele podia estar, carro de redação não, um carro de redação, tem alguém aqui, carro de distribuição não, né? Ele pode estar em qualquer ponto da cidade, pode estar parado, pode estar, e eram carros que eram usados em operações diferentes, não só na prisão de militantes, e a gente entrevistou militantes que foram presos em ações com o uso do carro da Folha de São Paulo, mas era usado também em campanas, em observação, em ações para colocar escutas, enfim, né, em vários tipos de ações os carros da Folha eram emprestados para a Operação Bandeirantes, porque, como eu disse, justamente eles passavam ali desapercebidos, né? Isso é uma parte da pesquisa que eu acho que também foi bastante. A gente tem hoje depoimentos muito testemunhais, muito contundentes, de pessoas que contam de diferentes lugares, de diferentes perspectivas, como que esse uso dos carros eram feitos. Então, veja, muito mais só do que um apoio à ditadura, né? A Folha colaborou com a estrutura repressiva da ditadura militar no momento mais dramático e de maior ação da repressão, né? Então, eu acho que isso é importante da gente frisar, né? Como eu disse antes, os outros órgãos apoiaram a ditadura, mas a Folha apoiou materialmente a estrutura repressiva da ditadura militar. E eu acho que isso, até onde eu saiba, só a Folha fez, né? Ou pelo menos até onde a gente sabe até hoje, né? A história pode avançar em outros caminhos, mas por enquanto acho que a Folha fez mais do que outros órgãos de comunicação.
Então, com certeza, é importante ressaltar isso, até porque a Folha geralmente é pouco visada. Então, eu sei se eu estou me alongando muito, né? Não, Porque não, não, de forma a alguma. pesquisa, eu estou tentando ao mesmo tempo ser sucinta, porque a Aham, pesquisa tem muitas, né, muitos sim. dados, muitas informações que não dá para a gente apresentar aqui, mas também ao mesmo tempo ela abre muitas questões para o debate que é importante. Eu acho que uma das questões diz respeito à memória, né? Memória e história, historiografia também, assim, né? Porque a historiografia, as pesquisas, elas constroem também, né, as memórias coletivas. Então, no imaginário das pessoas, as pessoas é isso, associam o Globo, associa o Grupo Globo, etc. Mas as pessoas não associam, ou pelo menos até recentemente, não associavam tanto a Folha à ditadura. Muito pelo contrário, né? A construção da memória coletiva sempre associou a Folha a uma certa posição progressista, né? A Folha era o jornal da abertura política, era o jornal que apoiou as diretas, mas que apoiou, fez campanha pelas diretas já. Então a Folha soube muito bem construir um discurso institucional, né? Fazendo uma leitura da sua própria história, em que ela realçou sempre muito mais, né, o seu papel, que é um papel importante, né? Não estamos querendo, né, não perceber que as dinâmicas complexas nas diferentes conjunturas que a Folha realmente teve no processo de abertura lá na década de 80, mas isso não exime, né, e não pode apagar o que a própria Folha fez, né, no período anterior da ditadura. Mas ela constrói muito bem o seu discurso institucional e como isso tem efeito na memória coletiva, né? As pessoas, quando pensam em ditadura, não pensam em relação entre meios de comunicação e ditadura, não pensam na Folha, né? Espero que a partir de agora a gente pense, né? Com certeza. E, professor, agora, justamente por conta desse apoio todo aí da Folha ao regime militar, o Grupo Folha chegou a ser alvo ali, né, de revolucionários que travavam a luta armada contra o regime. E quais que foram esses ataques, assim, e como que o Grupo Folha respondeu a essas ações que afetaram ali naquele momento? Então, tem um depoimento que a gente gosta muito, do Ivan Seixas, que ele deu na entrevista para a nossa entrevista, nossa pesquisa, a entrevista que ele deu para a nossa pesquisa, que ele fala isso, os depoimentos são importantes, né? A gente tem essas pessoas que ainda estão vivas, né? Muitas não estão mais, né? Porque estamos falando de fatos que aconteceram há 50, 60 anos atrás, mas muitas estão vivas ainda, deixaram registros, estão dando seus depoimentos, mas aí ele fala assim que mais até do que os depoimentos, uma coisa que é contundente é os próprios fatos da época. Então você vê o que faria uma organização como a ALN fazer o que fez. A ALN, ela faz o ataque a 3 carros da Folha de São Paulo. No momento ela faz a 2 num dia, no outro dia ela faz a um 3º carro, né, ataca fogo, faz uma ação. O jornal da LN fala explicitamente sobre essas ações, fala do Frias, né, chega a ameaçar ali o Frias de justiçamento, inclusive, nesse momento. O Frias passa a ser, inclusive, a partir desse episódio, a ser cercado, acompanhado o tempo todo por agentes, justamente por delegados do DOPS, para fazer sua proteção pessoal. Ele e a sua família mudam, né, para o prédio, vai morar no próprio prédio da Folha de São Paulo. Mas eu acho que é isso, quer dizer, o que a ALN tentou fazer naquele momento, e isso está registrado, né, pela história, nas próprias folhas do jornal, né, da Folha de São Paulo, a ALN estava denunciando justamente, né, ela estava atacando os carros do jornal para denunciar o uso os carros do jornal estavam tendo naquele momento, né? É uma ação a gente entrevistou vários militantes da ALN, né? E todos são unânimes em dizer a organização jamais faria isso se ela não tivesse certeza absoluta, né, do que estava acontecendo. Era uma ação que envolvia riscos, né? Era uma ação perigosa, né? E que foi muito bem planejada, porque a ALN sabia muito bem o que estava fazendo e o que queria fazer, né? A denúncia ali sobre o papel que o Grupo Folha e os seus carros, né, estavam tendo ali naquele momento em relação à repressão, né, à militância política. Chegou a ter uma repercussão muito grande, teve editorial da Folha chamando de banditismo. Exatamente.
E é um aspecto também bem interessante porque, novamente, a gente vê paralelos assim nos tempos mais recentes, né? Então, quando tem ondas de protestos populares aqui no nosso país, é comum a gente voltar a ver sedes ou então veículos assim, de veículos que eu digo de automóveis mesmo, né? De monopólios de imprensa ou então de grandes grupos assim da grande imprensa sendo alvo também dos manifestantes. Eu lembro das jornadas de 2013, 2014, que alguns veículos foram atacados também recentemente, agora com essa cobertura da Palestina também, do conflito da Palestina com Israel, a gente está vendo também algumas manifestações em frente à sede também de grupos que estão cobrindo uma cobertura mais favorável a Israel e está tendo de novo essa onda de protesto. Então é interessante ver esses paralelos aqui. Então, mas eu acho que eu faria uma distinção entre isso. Por exemplo, em 54, com a morte de Getúlio, também teve isso. A população atacou carros do jornal o Globo, por exemplo, porque o Globo, né, tinha uma campanha contra o Getúlio. Tinha ali uma posição editorial contra o Getúlio Vargas. Isso acontece em vários momentos da história. Mas a ação da ELN ali não foi uma ação espontânea de protestos, e aí tá ali os carros que fazem a cobertura dos jornais que são identificados, né, como jornais, enfim, né, conservadores são atacados. No caso dessa ação da ELN, foi uma ação programada, pensada, com um objetivo específico, né, faz parte de um conjunto, inclusive, como eu disse, né, ameaça de justiçamento ao Otávio Frias, né, já tinha tido outros anteriormente, então fazia parte de uma ação mais orgânica, mais planejada, não ação militar ali, exatamente, não é uma ação espontânea de protesto, né? Acho que isso é importante. Assim. Não, com certeza, com certeza. São escalas diferentes aí da luta popular, da luta revolucionária. Então é de fato uma demarcação muito importante, assim. E apesar de todas essas colaborações explícitas, assim, o Grupo Folha, assim como muitos conglomerados empresariais, passaram aí um tanto impunes aí, né, por essa colaboração com o regime, ou pelo menos essa situação está começando a mudar agora. E aí eu queria justamente entrar nesse contexto, assim, de como que a pesquisa surge, dessa questão de trazer essa memória, né, para hoje, de levar a questão também da justiça. E aí em 2021 surgiu a primeira iniciativa ali, né, nesse sentido, lançada pela Unifesp. E como que está, então, essa questão da responsabilização, como que o projeto se insere nisso, como que surge e como que vai evoluindo? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, assim, né, porque eu acho que essa a pesquisa que a gente faz, ela está, explicar um pouquinho o contexto, e para dizer que eu acho que ela tem duas frentes que são importantes, assim, né, duas consequências, eu acho que podem ser muito importantes. Essa pesquisa que eu coordenei, ela está no interior, inicialmente eram 10 empresas, né, a Folha de São Paulo era a única empresa de comunicação, depois isso aumentou para mais 3 empresas a serem investigadas. E é resultado de um termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público Federal fez com a Volkswagen, né, pelas denúncias da Volkswagen, ela acaba firmando lá um termo de ajustamento de conduta, e parte desse dinheiro de indenização que a Volkswagen paga, uma parte vai para a indenização, né, das suas vítimas diretas, de seus funcionários, e uma parte vai para a Unifesp, justamente, lá para o CAAF, que vai coordenar, ela abre um edital público, a gente concorre, a nossa equipe concorreu com outros pesquisadores, com outras equipes, para pesquisar especificamente a Folha de São Paulo, mas o edital é aberto, como eu disse inicialmente, para investigar 10 empresas. Então esse título, na verdade, era o texto dado pela Unifesp, responsabilidade de empresas por violações de direitos durante a ditadura. Aí você tinha as empresas investigadas, a Fiat, a Jusapar, a Ipu, enfim, várias empresas, e entre elas lá a Folha de São Paulo. Como eu sou uma pesquisadora que trabalha com história da imprensa, né, e o grupo de pessoas que trabalham comigo também, a gente falou, vamos concorrer. Né? Fizemos um projeto, concorremos, ganhamos esse edital. Como assim todas as outras equipes foram montadas, então, para fazer cada uma a pesquisa das suas empresas. Eu acho que isso é muito importante porque mostra um momento que você tem primeiro uma virada historiográfica importante, né, de pensar
responsabilização de empresas, ou pensar o papel das empresas e empresários, né, na montagem da estrutura, né, da ditadura militar, não só do golpe, mas do funcionamento, né, como eu disse também, né, do aparato repressivo. Então, isso é muito importante assim, para o avanço das pesquisas, né, sobre a história da ditadura no Brasil. Então, isso é um lado importante. O outro lado importante, né, que não está separado desse, tem a ver com os próprios movimentos sociais, né? Então, você tem toda uma articulação, né, hoje, sobre a questão, né, da memória, verdade, justiça e reparação. Né? No interior dos debates dessas pesquisas, o IEP, por exemplo, tem um papel importante em lançar essa agenda sobre a questão da reparação como um elemento muito importante. Então, por isso também está no título das pesquisas responsabilização de empresas, não é à toa que ele vem também, né? As pesquisas vêm de um TAC firmado com a FUNAG. Então, é um momento que eu acho que é uma percepção muito importante do papel da memória políticas do nosso tempo, apesar, né, do uns ou outros andaram falando, infelizmente, por aí, né, a história não tem a ver com o passado, né? O passado tem a ver com o presente, né, gente? A memória é algo muito vivo nas nossas lutas. Se a gente não resolve questões do nosso passado, né, da nossa história, a gente vai ficar carregando, né, essas correntes para sempre, né? Esse passado, se a gente não resolver, né, não se resolver com o nosso passado autoritário, o autoritarismo vai estar batendo a nossa porta o tempo todo. E a gente viveu isso muito fortemente na história recentíssima do nosso país, né? Então, eu acho que é isso. A gente costuma dizer assim, o 8 de janeiro não teria acontecido se não tivesse acontecido o 64, né? Então, é importante rever a história, né? A reconstrução de uma memória coletiva sobre o que foi a ditadura militar e a responsabilização dos diferentes agentes, né, que fizeram, né, participaram da ditadura, sejam, né, políticos específicos, sejam agentes da repressão, sejam, né, grupos empresariais. Né? É preciso que o Brasil passe esse passado a limpo. Né? A gente está nesse momento aí do aniversário de 60 anos do golpe, eu acho que eu costumo falar sempre, meus alunos, as efemérides não, né, servem para a gente pensar, né? Então é um momento para pensar, né, não só rever a história, a historiografia, mas pensar, né, o uso que a gente faz do passado no presente, né? Acho que mais do que nunca é muito importante que a gente pense isso, né, em justiça e em reparação. É uma coisa que o Brasil nunca fez, né? Então, eu diria que todas essas pesquisas, não só essa da Folha, mas essas outras empresas, estão inseridas no movimento da luta por uma justiça de transição no Brasil que está para acontecer, né? A gente ainda precisa muito, como sociedade, para consolidar as nossas instituições democráticas, a gente precisa consolidar uma justiça de transição que pense tanto em justiça como em reparação. Claro, é uma questão vivíssima, e recentemente a gente entrevistou aqui no programa, inclusive os querem conferir familiares de vítimas do regime militar, então de guerrilheiros, de combatentes que tombaram durante o regime militar, e que até hoje não teve a reparação, seja a reparação financeira, seja a entrega dos restos mortais. Então é uma questão muito viva e que sempre foi muito maltratada, né? Essa questão dos militares, que de fato, se houvesse tido uma condenação e tudo, talvez seria, né, um pouco diferente. Hoje em dia, os militares, ano após ano, desde o fim do regime, comemoram 64 como a Revolução Democrática de 64, nunca houve nada em torno de... E claro que a gente vai ter uma situação hoje em dia em que eles se sentem plenamente confortáveis para intervir aí na vida política nacional. Então isso que você falou de como que determinados tratamentos, né, do passado interferem muito no comportamento hoje em dia é fundamental, fora os cursos, os currículos, que é tudo igual lá dentro. Então não importa que eles eram bebês ou que eles nem estivessem nascidos. E muitas dessas pessoas não estão vivas mais, muitas morreram, mas eu acho que é importante repassar, porque é importante a reparação, não é assim, né, e justiça. Infelizmente, muitos desses algozes da ditadura não podem pagar pelos seus crimes, mas é importante o reconhecimento disso também, né? O reconhecimento público, social, pedidos de desculpas, né?
assumir as suas responsabilidades é importante tanto para indivíduos quanto para empresas e instituições, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, né? Pensar a ideia de reparação, justiça e reparação também num sentido amplo. A reparação passa por indenizações, passa por punições para responsáveis, mas passa também por questões simbólicas, por lutas por memória também, reconstrução de espaços, por exemplo. A gente não tem uma luta absurda até hoje aqui em relação, né, ao prédio, né, você deve acompanhar, né, todo o debate em relação ao prédio do TOPS aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente só tem um grande espaço de memória da ditadura, né, que é o Memorial de Resistência em São Paulo. Tem que ter espaços de lugares de memória, né, especificamente. Não é para ficar remoendo traumas do passado, mas é para que reafirmamos, né, o que a gente não quer mais para o nosso futuro, né? Porque é isso, né? Memória, acionamento de passado no presente para a construção de futuro mesmo, né? O que não queremos, né? Temos que olhar bem no presente para o passado para a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer, né? nas nossas instituições, na nossa democracia, na nossa república. É para que esses que colaboraram lá atrás também, em novos momentos de crise, não se sintam tão confortáveis para colaborar. Eu estava até vendo recentemente, na preparação aqui para a nossa entrevista, algumas entrevistas da Folha, inclusive, com generais nos últimos anos, e achei algumas entrevistas com o Vilas Boas. Nos últimos anos se destacou aí como um dos generais articuladores, né, da intervenção. Teve uma entrevista de 2018 que o Vilas Boas falou ali, insistiu na entrevista, falando que as Forças Armadas estão muito afastadas da questão política no dia a dia, então já jogando nesse sentido. E teve outras entrevistas. Mesmo, né? Esse não é o papel das Forças Armadas, estar na política. Exatamente. Eu vi isso, eu falei, a Folha dando palco, né, para entrevistas assim, desse tipo, com essas figuras, assim. A gente estava falando essa questão da memória, né? A Folha de São Paulo, ela colaborou durante um tempo, ela teve que rever isso, tamanha crítica, né? Mas ela colaborou para a reafirmação de um termo muito infeliz para pensar a ditadura, né? Que é a ideia da dita branda, que eu acho que essas pesquisas mostram muito isso também. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque os mortos oficiais da ditadura brasileira são na casa dos 400, né? Como é que é isso? Não é. Né? Primeiro que mesmo se fosse, isso não justifica, né, que a ditadura é mais branda, você não compara dor nem número de mortos, né, porque ao Chile foram muito mais, etc. Essa é uma comparação que já seria absurda em si. Mas eu acho que o que essas pesquisas também mostram é o que o número de vítimas da ditadura foi infinitamente maior do que esses números oficiais contam, né? Tem várias pesquisas, não é exatamente o nosso caso, né? Porque o nosso caso se centra numa empresa mais urbana, mas algumas das outras pesquisas dos colegas mostram quantidade de danos, de vítimas em relação às populações dos povos originários, às populações indígenas, em relação a quilombolas, em relação à mesma classe trabalhadora mesmo, né? Em várias dessas empresas, inclusive, que é muito, muito significativo, né? Então, repassar também, né? Por isso que eu disse, tem um elemento aí da própria historiografia, que é da historiografia, mas também é da memória política, que é muito importante, né? Repassar aí o que foi nossa ditadura, que de branda ela não teve nada, né? Nessa infeliz expressão que justamente a Folha ajudou a consolidar aí, né? Então, é muito necessária essa condenação severa, assim, a explicitação, né, dos dados, em primeiro lugar, o que foi o regime militar no nosso país. A gente sabe muito bem os danos que causou e que ainda causa os seus resquícios, e também desse tipo de apoio, dessa relação que ainda tem resquício atualmente. Mas a gente vai caminhando agora para o encerramento, então eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui na nossa redação, no nosso programa. Acho que é a primeira entrevista que a gente faz nesse formato, com a presença aqui na redação de fato, e não à distância, e tomara que venham outras nesse sentido. Mas agradecer mais uma vez e também deixar para as palavras finais aqui na... Eu tenho palavras finais, assim, eu acho que já disse, assim, né, eu acho, falando dessa importância, assim, nesse momento que a gente vive, eu acho que retomando só um pouco o que eu já disse, 60 anos do golpe de 64, acho que é um momento para a gente reavaliar isso, reavaliar a importância de se repensar uma justiça de transição no Brasil, a importância de pensar a relação entre memória, justiça e reparação.
Acho que essa pesquisa ela está inserida numa coisa muito maior, né? Orgulho de ter participado dela junto com os meus colegas e espero que ela gere frutos aí para a consolidação do nosso tempo tão frágil, coitado. Com certeza. Então, agradecer também a presença aqui dos nossos espectadores no programa. Mais uma vez convidar também que conheçam as outras iniciativas do jornal Nova Democracia em torno aí da marcação de 60 anos do regime militar fascista no nosso país. Essa entrevista é parte dessa série de entrevistas. A gente entrevistou já a Sônia Maria Reis. No nosso portal vão sair reportagens escritas também sobre a data, como parte desse esforço do jornal Nova Democracia para marcar essa data como ela deve ser marcada, a condenação aí severa dos torturadores, dos assassinos, dos agentes diretos e indiretos do apoio, fomento ao regime militar e do intervencionismo militar, tanto no passado como também nos dias. Peço também que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem a entrevista com seus amigos, familiares e também comentem aqui embaixo. Meu nome é Henrique de Gregório, eu sou jornalista do jornal Nova Democracia, apresentador do programa A Propósito, e espero vocês no próximo programa.